Boa noite, guerreiro de Deus. Boa noite, Boa tudo noite. bom? Tudo? Maravilha. Só para fazer um contraponto aí, você falou da Arca de Noé, né? Ela Sim. foi, ela foi confirmada no Monte Ararat, lá na Turquia, Quando? no final dos anos 70. Quem falou isso? Quem falou isso foi o descobridor de vários vestígios, inclusive bíblicos, Hum. Ron Guyatt. Sim, foi desmentido já. Desmentido? Sim, Então você me explica uma coisa, então, por favor. pode falar. Foi feito um cálculo em que a população mundial hoje ela está exatamente no número que ela deveria estar se o mundo tivesse acabado no dilúvio na época de Noé. Quem fez esse cálculo? Matemáticos Qual fizeram esse matemático? cálculo. Se por é só você jogar no Google que você vai ver. Qual é a O que eu estou qual colocando é para você é o seguinte: mas qual é se a mas qual é o humanidade método que foi tivesse utilizado? se a humanidade tivesse vindo da evolução há bilhões de anos atrás, deveria Uhum. existir no mínimo 5, 6 vezes mais pessoas hoje no mundo do que os cerca de 8 bilhões. E o Tá, mas cálculo quem que foi foi que fez feito esse é um cálculo cálculo? fácil até de ser feito. É só você Hum. pegar a época em que, em que Noé, né, Tá. ele veio com a arca junto com as pessoas que estavam junto com ele, 5 ou 6 pessoas, Que época não me foi lembro isso? exatamente, foi aproximadamente há cerca de 6 mil anos atrás. E você faz um cálculo simples, Seis é um mil cálculo anos. que o IBGE, um cálculo que o próprio IBGE faz de Tá, projeção. mas assim, essa tua projeção vai contra os cálculos dos próprios criacionistas. Por quê? Porque os criacionistas dizem que a Arca de Noé aconteceu em 2500 a.C. Nós estamos em 2000, Isso. 2500, 3 mil anos mais ou menos, 5 mil anos aproximadamente, 5, 6 Não, mil anos 4.500 aproximadamente. anos. A Terra foi criada, Aproximadamente. Não, não, segundo Answers de Gênesis, a Terra foi criada em 6 mil anos antes de Cristo e 1.500 anos depois teve a inundação. é isso, mais ou menos por aí. Tá. Se Nesse, foi mais ou com menos esse por aí, cálculo, nessa mesma época estavam sendo construindo as pirâmides e tem relatos, a gente tem os relatos arqueológicos de tumultos políticos e secas no Egito. o, o dilúvio, existem vestígios do dilúvio no planeta inteiro, em Hum, todo o planeta. onde? No Grand Canyon, por exemplo, é Hum. um exemplo bastante eloquente do dilúvio, né? É. E, Por enfim, quê? Mas por quê? do Mas por quê? próprio. Por quê? É tudo seco lá, não tem água. Como é que foi um dilúvio lá? Hoje não tem água, né? Ah, Se o planeta inteiro ele foi coberto por água e hoje existe o deserto do Saara, e isso do que você está colocando não tem muito a ver, né? hum. Não, mas é que Então é tu só disse que o fazer o Grand Canyon. cálculo, Mas, é mas só por que o Grand Canyon é a prova que existe o dilúvio? Eu não entendi. por causa a própria formação do Grand Canyon, ela ilustra o dilúvio que aconteceu na época de Noé. Por quê? É. Bom, aí já são alguns outros aspectos geológicos que eu não sou um Mas especialista nisso. não Eu vim deveria só ter para outros. dizer, Não eu só deveria vim ter só para outros dizer o Grand Canyons seguinte, pelo mundo, se fosse que assim? se não, depende, né? O mundo inteiro, se você pegar hoje, por exemplo, as várias partes do mundo, você vai ver que existem diferenças, né? Hum. Geológicas na América do Norte, América do Sul e assim por diante, Placas né? tectônicas. Então, cada região ela tem suas características. Mas o meu foco não é esse. O meu foco é o seguinte: é dizer que se, por exemplo, a humanidade ela veio da evolução de bilhões de anos atrás, nós teríamos que ter cerca de 4, 5 vezes no mínimo gente mais hoje no planeta Terra, considerando, né, os nascimentos, a formação de famílias e tudo mais, do que nós temos. Então, o dilúvio, na época que ele aconteceu, e a quantidade de pessoas que existem hoje no mundo,
batem exatamente o que Mas deveria como é que tu ser. explica os relatos históricos de civilizações que existiam anos depois de quando supostamente a Arca de Noé aconteceu? Tu não me respondeu isso. Como é que tem Ué, relatos históricos do Egito, por exemplo, na depois? mesma época? Antes. Não. Durante, na verdade, durante a época Não, da. não, Porque não. assim, ó, nós temos a Arca de Noé e aí nós temos os relatos históricos daqueles anos seguintes ali, onde Ah, continua existindo o Império Egípcio normalmente, como se não tivesse acontecido nada. não podemos esquecer que o dilúvio ele durou 40 dias e 40 noites. Tá. Não foi, ele não durou De como chuva. gostam, ele não gosta, como gostam de dizer os cientistas evolucionistas, ele não durou milhões nem bilhões de anos, ele durou 40 dias, Não, ninguém disse que o mas ele dilúvio durou arrasou bilhões de toda a anos. Terra. Arrasou no sentido, acabou com toda a humanidade, né? Sobraram essas 8 pessoas, eu acho que são mais ou menos 8 pessoas, e o cálculo, se Uhum. você fizer o cálculo, é uma matemática simples. Se você fizer o cálculo, você vai ver que a quantidade de pessoas que tinha que Não, tudo existir bem, hoje mas é que é tu não tá me exatamente essa. explicando, tu não tá me explicando como, no momento que supostamente acabou o dilúvio, nós temos na mesma época inúmeras Tá? civilizações existindo normalmente. Porque se tinha só 8 pessoas, como é que tinha uma civilização egípcia logo do lado? Não, como assim logo do lado? A Sim, na civilização mesma egípcia tem época. quantos anos? A civilização egípcia, contando com o Antigo Egito, é mais de 4.000 anos antes de Cristo. As O, pirâmides foram construídas em 2.800 as pirâmides elas podem ter sido ou construídas 2.300, e eu não elas não lembro. foram destruídas por uma chuva ou pela inundação. Não, tudo bem, mas é Agora, que eu tô dizendo é que o nesse que. mesmo período onde supostamente ocorreu o Aham. dilúvio, há relatos arqueológicos da existência de tumultos políticos na civilização egípcia. Ah, pode ter havido, pode ter havido. A questão, isso daí não muda o número de habitantes Muda, que muda existem hoje. porque, Não, porque não. é impossível que aquelas 8 pessoas tenham Aham. gerado pessoas suficiente para que 200 anos depois já tivesse um império egípcio construindo pirâmide por aí, né? Há Deixa eu ver 200 só certinho quando é que anos, é. não sei se 200 anos, aí teria que verificar direitinho a questão aí, a linha do tempo, né, para ver exatamente quando que foi, que existiu, etc. Mas isso não invalida a questão das pirâmides Não, terem invalida porque não existido teria e gente, não elas. teria gente suficiente para construir elas, entendeu? Ó, as pirâmides de Gizé foram construídas entre 2.600 a 2.181, tá? O dilúvio bíblico ocorreu em 2.500. Então, tu teria que ter entre 2.500 e 2.181, 400 anos, gente suficiente para construir as pirâmides. Ó, as três maiores, as famosas, as pirâmides de Gizé, foram construídas entre 2551 e 2472. Segundo o Answers in Genesis, que é a fonte que eu estou usando porque eles fazem um cálculo bem certinho ali explicando quando aconteceu cada coisa. Answers in Genesis Chronology, deixa eu pegar aqui. Eles são os caras que criaram a ideia de design inteligente. Fizeram lá, eles até têm aquele parque lá nos Estados Unidos. Não sei se tu sabe que é Quando que você falou que The for, Ark Encounter. quando que você falou que foram as pirâmides? As de Gizé, as três primeiras foram de 2550 a 2400. E segundo, Então, ó, 2400, teria ocorrido o dilúvio em 1600 antes de Cristo. The Flood aqui, ó, 2500, achei aqui, 2000, achei aqui, ó. Peraí só um pouquinho, deixa eu só achar aqui o tempo certinho. The Flood, não, estamos falando de 1000 anos 2348, mais ou menos. 2348 a.C. Tá dizendo que eles colocam 2348 Não, a.C. o dilúvio. não, está escrito aqui, pelo Google. O dilúvio, conforme narrado na Bíblia, teria ocorrido no ano de 1656. Se você está falando que 2500, 2900, 1656? isso. Tá, mas é que pelo Answers in Genesis, que é os criacionistas, tá dizendo 2342, Antes de 2348. Cristo. Antes de Cristo, Então, antes de 2348 Cristo. antes de Antes Cristo. de É. Cristo, exatamente. Sim, mas 2348 é 800 anos antes do que diz o Google aí. Eu não sei qual é a fonte que o Google puxou. Peraí. E a Torre de Babel, 2242. Aí ele diz que Abraão foi 1996, José 1745, o Êxodo 1491, Davi 1085
e aí as outras coisas a partir de 900, segundo eles aqui. Baseado na pseudociência do criacionismo. Então, olha, as primeiras pirâmides estão marcando aqui 2560. Isso. Sem problema nenhum. Não, Por mas aí que exemplo, tá. Por exemplo, se elas foram construídas entre 2500 e 2472... Então, Ah, elas foram construídas supostamente antes, supostamente antes. Mas tudo bem, mas é que aí que tá. Tem mais que foram construídas entre 2686 e 2600. Teve outras que foram construídas até 2181. Como é que teve gente... Porque 2380 acontece o dilúvio. Então, 2379, vamos supor, porque daí reduz, né, um número, 2379, a água baixou. Então, tu tem de 2379, tu tem 200 anos, literalmente 200 anos, para continuar construindo pirâmide, porque tem algumas que foram construídas em 2181. Tem que ver quando que elas começaram a ser E ó, construídas. o auge da construção das pirâmides, olha isso aqui, o auge da construção das pirâmides ocorreu entre a terceira e a sexta dinastia por volta de 2325, 50 anos depois da inundação. Então, mas não invalida, porque o que acontece é que se você fizer o cálculo da data em que houve o dilúvio versus o tempo que passou e a população que nós temos hoje... Não, tudo bem, bate. tudo bem. Eu não sei que cálculo é esse que Agora, tu tá fazendo. Eu acredito que não tá, eu acho que não tá correto esse cálculo que tu tá fazendo. Mas o meu ponto não, é, não como tá é que correto, tinha ele gente... tá correto. Não, ele não tá não. Como é que tinha não. como é que tinha a possibilidade... Eu não sei te como é que tinha a explicar possibilidade... a questão como que é possível que exista a quantidade de pessoas que existem hoje. Eu não sei porque esse teu cálculo tu não tá me apresentando o cálculo. Tu não tá me dizendo qual é o cálculo. Tu não tá me dizendo qual é o cálculo que tu tá fazendo. O cálculo é de projeção, a projeção de nascimento versus o número de anos em que de nascimento de pessoas e tudo mais versus o número de anos que ocorreram a partir da data do dilúvio. Como é que tu sabe quantas pessoas nasceram naquela época? Não, foi se fazendo um cálculo. Não é que eu sei quantas pessoas. Foi feito um cálculo. Tu tá calculando que teve fomes, guerras e tudo isso no meio do caminho também? Claro, ou tu não coloca isso no cálculo? Claro, não. Porque se tu tá fazendo só uma progressão aritmética, tu não vai chegar no cálculo correto, porque tu não vai ter colocado tudo isso. Comigo que se a humanidade tivesse surgido há milhões de anos, hoje nós teríamos que ter muito mais pessoas no planeta Terra. E outra, não concordo. E teríamos que ter também muito mais cemitérios. Nós temos inúmeros, nós estamos em cima de um monte de cemitérios. Muitos, mas teria que ter no mínimo 15, cemitérios 20, são coisas mais ou menos mais recentes, né? As pessoas cremavam antigamente. Cemitérios, né? não é tão cemitério, que eu digo, na realidade, ossos, né, de pessoas que existiram, né, há milhões de anos. A população mundial hoje... Tá, mas o que tu tá me dizendo é que ocorreu... Não, mas o problema é que isso não responde o que eu tô te perguntando, que é o seguinte: se teve 8 pessoas que sobreviveram à enchente, como é que 50 anos depois que acabou a enchente já tinha gente construindo as pirâmides? Tem que ver quando que eles começaram a construir as pirâmides. As pirâmides, elas demoravam séculos para serem construídas. Não, tudo bem, mas eles estão dizendo ali que o ápice delas... Mas então, o ápice, o registro... Nós temos registro histórico de uma civilização egípcia que existia... Uma civilização egípcia que existia 50 anos depois do dilúvio. Como é que a gente tinha esse registro histórico se não era para ter nada, não era para ter ninguém, todo mundo devia ter morrido? Só para te falar, existe registro histórico do povo chinês, o dialeto, a língua, a grafia das letras do povo chinês, elas falam não só do Jardim do Éden, como falam também do dilúvio. Não, elas não falam do Jardim do Éden. O dilúvio ele foi retratado por inúmeras etnias, inúmeros povos, né? Ele foi retratado ao redor do mundo, inclusive na América Central. Enchentes, né? Enchentes acontecem, né? Enchentes acontecem, né? Enchente é uma coisa, dilúvio, onde as pessoas morrem, é outra.
Não, Ao tudo bem, mesmo mas tempo, uma se enchente as fosse, por pessoas morrem exemplo, também. se fosse uma Enchente as pessoas... enchente, Tu viu a se flash flood fosse, que teve no Texas, que ele se encheu fosse e uma matou todo mundo lá? enchente, ela seria localizada. Então, as Isso, mas datas, ela é elas não localizada. bateriam. Não, Então, mas aí mas que tá, elas não ela é bateriam. localizada. A Por quê? questão é, se as datas ao redor do mundo elas batem, é porque foi um dilúvio, não foi uma enchente Mas elas não localizada. batem, Ah, as não, datas teve não uma batem. enchente aqui em 1500 e alguma coisa. Não, mas ali teve outra enchente. Mas Não, que datas? é, Quem é que disse as datas? Essas datas são formuladas baseadas em achismo do pessoal no achismo do não, no negócio. achismo Sim. não. Não há É registro tudo nenhum que elas formulado. existiram nesse momento. Até porque Os registros. o conto de Noé é baseado em 3 contos que existiam antes dele já. Entre eles a epopeia de Gilgamesh, que surgiu muito antes do conto de Noé. O fato é, por que, que não tem 10 vezes, 15 vezes mais população hoje do que teria se não houvesse o dilúvio e se a população mundial ela realmente tivesse nascido há de anos atrás Não foi junto milhões com o de anos, né? macaco. O Homo sapiens existe há menos de... Cara, eu quero te dizer 300 mil anos que surgiu o primeiro Homo sapiens. Então, era para ter muito mais gente, né? Não, aí que tá, Então, porque as pessoas morriam muito mais o que fácil não naquela corrobora, época. As pessoas morriam muito mais fácil naquela época. tudo bem. Lá, se tu cortasse um Só, dedo e infeccionasse, tu morria. Se tu tivesse um você filho, tu concorda, morria. Porque a você gravidez concorda, basicamente matava as mulheres naquela época, né? você concorda comigo que através dos nossos avós que nós nascemos, então se houveram muito mais avós do que existiram, teriam muito mais gente hoje? Não, mas é que tá, as pessoas morriam por qualquer coisa naquela época, não tinha como. Tem inclusive uma história muito interessante da época do Antigo Egito, que fala sobre um povo do mar que invadiu e destruiu 3 reinos, dois reinos grandes, o reino da Macedônia e um outro reino que eu não lembro qual é o nome agora. E ele Uhum. chegou para destruir o Egito, mas quando chegou no Egito, o Egito conseguiu fazer uma última frente de defesa e conseguiu garantir que a civilização deles não fosse arrasada por esse povo do mar. É uma história muito interessante, inclusive, que eu recomendo as pessoas procurarem um pouquinho sobre ela. Mas a crise que criou essa guerra com esse povo do mar fez com que Obrigado, Marco! Fez com que o antigo Império Egípcio colapsasse e quase, por muito pouco, a civilização humana não deixou de existir ali. Mas Certo. eles sobreviveram, né? Eles continuaram vivendo. A única coisa que aconteceu foi que as grandes cidades acabaram sendo meio que destruídas. Assim, elas conseguiram sobreviver. Cairo, ali, aquelas cidades elas continuaram existindo. Só que não com toda a hiperestrutura que eles tinham antes. Eles acabaram sendo reduzidas bastante. Mas a partir dessa resistência que foi feita pelo Antigo Egito, a civilização humana conseguiu continuar viva e se proliferar. Tanto é que os registros do Egito são o que nos contam a história da civilização humana ao longo de diversas eras. Porque os caras eram muito meticulosos. E olha que interessante, o Egito ele é tão consistente que o império deles ele dura mais do que todos os impérios que a gente tem hoje no mundo. Nenhum império dura tanto, ou durou tanto depois, do que o Império Egípcio naquele começo de civilização que a gente teve, né? Certo, não, realmente, Então, eles eram é muito por isso que fortes na é época. muito incrível ver que eles mantiveram mesmo nos momentos de maior crise, eles mantiveram um Uhum. processo de registro histórico muito consistente. E por isso que a gente sabe que não teria como ter ah, apesar das crises todas que teve, mas não poderia ter um dilúvio. Eu poderia ainda te citar o fato de que se tivesse o dilúvio nós teríamos toda a vida morta na Terra, porque a água salgada ia dizimar toda a vida na Terra. Eu poderia ainda te dizer que as espécies que estão isoladas em alguns continentes não teriam como existir. Por exemplo, o canguru não teria como existir, muito menos o koala, e muito menos a Não, preguiça não, brasileira também não teria como não. existir, porque não teria como Os separar animais eles. desculpa, os animais que entraram na arca foram animais matrizes. A Tá, partir mas desses como é que, animais, mas como é que a eles partir chegaram? desses animais matrizes é que foram surgindo as outras espécies. Como é que o Quer canguru dizer, chegou na então teve o Austrália? primeiro, hã? Como é que o canguru chegou na Austrália? O canguru, ele é um marsupial, ele Isso, como é que teve ele chegou na Austrália? os seus ancestrais antes a Terra, ela era Hum, junta, ela tá. a Terra, ela não era dividida, os continentes não eram Se divididos tu como vai dizer que são foi hoje. Pangeia, Pangeia foi 2 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, muito tempo atrás. Isso é o que falam, né? Tá. Como é que então Isso é a o que Terra deixou falam. de ser unida? Como é que a Terra deixou de ser unida? Ah, não sei, eu não sei te falar.
Isso aí já é Tá. uma outra questão. E como é que os Realmente cangurus não vou... chegaram lá e não chegaram em mais nenhum lugar do mundo? Como que tem o urso polar na Antártida, no Polo Norte, e não foram em outro lugar no mundo? Porque talvez encontraram ali um meio em que eles conseguiram sobreviver Não, e mas a criar gente suas tem ursos em outros características, né? lugares do mundo. A gente não tem cangurus Não, em mas outros não o lugares do polar, mundo. né? Não, mas a gente tem ursos. A gente tem ursos em Sim, diversos lugares do mas mundo. Mas não tem nenhum de marsupial no ursos resto do mundo. Cadê os marsupial no tem, resto do mundo? tem, Cadê as tem preguiças no urso, resto do mundo? os ursos nos outros lugares, eles têm características próprias também. Isso, mas eles Na existem. Existem China, por ursos. exemplo, você tem o Mas existem panda, ursos. Mas né? existem ursos. Sim, sim. Cadê os marsupiais no resto do mundo? O ancestral do urso é o cachorro, Cadê o marsupial no resto do certo? mundo? Como é Então, que o marsupial chegou lá e não teve nenhum, não deixou nenhum registro no resto do mundo? Só tem lá na Austrália. característica do lugar, né? Foi uma Tá, característica do lugar, mas como é que eles chegaram lá? Como é que eles chegaram na mas Austrália? Esse é o ponto. Como é que eles chegaram na a Austrália? questão a questão a gente vai falar por exemplo, os animais, Mas tu não eles tá me podem ser respondendo, eu tô te cruzados, perguntando uma coisa simples. eles se cruzam, não, eu tô te falando. Mas como é que eles chegaram? Assim, Isso ó, não aí tinha ninguém. Assim, ó, foi tudo a destruído. minha, Ó, pensa a minha comigo, pensa questão comigo, aqui, pensa o meu comigo, pensa ponto, comigo. Tudo foi destruído, tudo foi destruído. Como é que um canguru chegou na Austrália se só tinha água? a água, ela durou 40 dias. Tá, e como é que o Ela não canguru durou, chegou não durou lá? 40 milhões de anos. Tá, mas como é que eles chegaram lá na Austrália? Como é que eles chegaram na Austrália, os canguru? Eu não sei como eles chegaram na Austrália. O meu ponto aqui é falar para você, e se você quiser O Noé jogar no passou na arca Google, que nem de Uber, deixou só se os você marsupial lá. quiser consultar um matemático, você vai verificar que aquilo que eu estou falando para você tem fundamento. E se Tá? ele disser Que que a não tem? população E se ele disser que tá errado esse cálculo? pode falar o que ele quiser. Se você pode buscar um matemático, busca um É que eu não sei matemático que cálculo é que esse ele que tu tá seja falando. verdadeiro. Ah, É que eu, é um eu não sei cálculo. qual é o cálculo. Que cálculo é É o esse? Como é que mesmo faz esse cálculo que o cálculo? IBGE faz para Tá, calcular mas qual quantos cálculo habitantes vai ter é? no Brasil. Então, é o mesmo cálculo. É o mesmo cálculo que o Qual é o IBGE faz cálculo? para Alguém sabe calcular qual é o quantos cálculo? Se alguém habitantes. souber aqui, diz. Alguém, por Então, favor, diz aqui no. Diz pra nós aqui, por favor. Ó, até o teu está te ajudando aí, ó. Misa, gambás são marsupiais. Tá, então tá, gambás são marsupiais. Então o canguru da Austrália é um gambá que tava na Arca de Noé e foi pra lá? Seria mais ou menos isso? Existiram animais matrizes dentro da Arca de Noé, e a partir desses animais é que foram surgindo as outras subespécies. Né? Só isso. Tá, mas como é que essas subespécies chegaram na Austrália? Esse é meu ponto, porque não tem uma explicação de como eles chegaram na Austrália. Porque assim, ó, se houve. Tu tá dizendo que houve um processo evolutivo numa espécie primitiva, vamos dizer, por exemplo, que foi um gambá, tá? E esse gambá, em menos de 1000 anos, ele se tornou um canguru. Ele criou Eu uma não disse que foi bolsa do gambá. com. Uma bolsa, umas pernas fortes e aprendeu a lutar boxe, foi isso? Você acha então que foram através de milhões de anos? Através da Sim, através de evolução? milhões de anos, porque eles ficaram isolados lá naquele continente e eles se adaptaram às pressões daquele ambiente, por isso que eles são daquele jeito estranho. Só que Assim como as preguiças aqui. se foi através da evolução, há milhões de anos atrás, o coração também estava em processo evolutivo. Como é que Ah, e daí? eles conseguiram se desenvolver com um órgão vital como o coração em processo evolutivo? Não existe, a evolução é uma falácia. Mas como assim? Como assim? Eu não entendi qual é a lógica. Você concorda comigo que se tudo surgiu através de um processo evolutivo, o Ah, coração, num ser mamífero, né, que é um órgão vital, ele em ah, algum dado momento ele também estava em processo evolutivo? Como que essa tá. espécie que tem um coração dentro do corpo dela, em processo evolutivo, ela conseguiu crescer, sobreviver e se reproduzir, se o coração, que é o principal órgão, ele ainda não estava pronto? Mas é que ele não tá não é uma questão de estar pronto. Assim, ó, o coração é uma das primeiras coisas que vai garantir a existência dos nossos Mas antepassados, se está tudo em todos eles, processo tá? evolutivo, o processo evolutivo ele quando pode... tinha, quando tinha os dinossauros, eles já tinham o coração desenvolvido, tá? E como é que os dinossauros, antes dos dinossauros, eu estou me referindo aos primeiros mamíferos do processo evolutivo, como que eles conseguiram Os sobreviver? mamíferos não, eles Como? estão no processo evolutivo junto com os dinossauros. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: os primeiros mamíferos,
o coração dele, os primeiros, esquece dinossauro, vamos falar dos primeiros mamíferos. Os ratinhos que sobreviveram à Era do Gelo. Como eles conseguiram sobreviver se o coração deles não estava Mas o coração deles já estava desenvolvido. Só que o que acontece? Ele nasceu pronto? Não, justamente porque ao longo de milhões de anos, as criaturas, inclusive os dinossauros também são nossos. De anos a mágica acontece. Não, mas sim, é óbvio, porque é uma coisa que vai se tornando cada vez mais complexa com o passar do tempo e com as pressões do ambiente. Você concorda comigo que a evolução não é um processo que vai se desdobrando de forma sequencial? Então podia ser que o coração... Sim, mas é isso mesmo, O coração tivesse desenvolvido, mas o aparelho genital não estivesse. Não, é que assim, ó. Não, mas amigo, tu não tá entendendo o ponto, que é o seguinte, tá? Não, você que a evolução. Não, é tu que não tá entendendo. É que assim, ó, a evolução, ela não é um processo que assim, ó. Agora eu vou desenvolver o coração, agora eu vou desenvolver o pênis. Não é assim que funciona. É tipo assim, a criatura nasce e ela morre. Se ela consegue se reproduzir nesse meio tempo, ela passa adiante as características dela. Aquelas características que fizeram ela sobreviver lá atrás, ou seja, se ela tinha um coração mais ruinzinho, ela não ia sobreviver tempo suficiente para se reproduzir. Mas aquela outra criatura, que o coração dela era um pouquinho melhor que o daquela outra, ela ia conseguir se reproduzir mais, porque ela tem mais tempo de vida, e ela ia conseguir passar adiante suas características. E assim vai, porque o que acontece? Ó, olha que interessante, tem uma frase muito boa que eu gosto, que é o seguinte: a teimosia da biologia contra a violência do ambiente, tá? A violência do ambiente que quer te matar o tempo todo e a teimosia da biologia que teima em viver e passar adiante suas características. Então, assim, esse é o processo evolutivo. As coisas vão se tornando mais complexas porque aqueles que conseguem se reproduzir mais e sobreviver mais tempo conseguem passar adiante suas características que tornam eles mais resistentes ao ambiente. Não existe não existe em milhões de anos ou trilhões de anos nenhuma espécie que consiga dar um passo para frente se o órgão vital dela, o coração ou o pulmão, ele não estiver plenamente desenvolvido. Não, mas ele não é que é plenamente desenvolvido. Ele tem que estar desenvolvido o suficiente. Como? Você acha que suficiente o quê? Suficiente para ele poder se reproduzir. Suficiente para ele poder se reproduzir. Suficiente. O coração ele tem que estar formado para que a espécie ela consiga se desenvolver, ela consiga chegar a um momento dela que ela possa se reproduzir. Não, ela tem que estar o suficiente para ele poder se reproduzir. Ela já consegue reproduzir. Desde que seja o suficiente para ele conseguir se reproduzir. Eu vou transar ali porque já tô com o coração aqui bom. Desde que seja o suficiente para ele conseguir garantir a reprodução, sim. E aí vai passar adiante. Tu tá me dizendo que o gambá virou um canguru em 2000 anos? Como é que a gente não tá vendo outros gambá virar canguru, então? Mas aí ele já tá formado. Mas como é que o gambá não, como é que não tem canguru então aqui no Brasil? Os órgãos dele tá cheio de gambá. Tanto faz, se for, por exemplo, para a evolução, essa tua pergunta vale também. Não, mas é que a minha pergunta se responde ao longo de milhões de anos de criaturas que estão isoladas num ambiente diferente. As criaturas que estão isoladas num ambiente diferente. As criaturas que estão isoladas na Austrália, elas têm que se desenvolver dentro do ambiente australiano. A criatura que está no Brasil tem que se desenvolver dentro do ambiente brasileiro. Então, o gambá, ele está perfeitamente adaptado, por exemplo, ao ambiente brasileiro. Agora, lá no Outback, lá na Austrália, essa criatura que deu origem ao canguru, ela precisa estar adaptada àquele ambiente. Por isso que o canguru existe lá, e só lá, porque aquele ambiente exigiu aquilo dele. Mas isso não explica